Olá, bonitas e bonitos! Eu sou a Prof. Tamara, do canal AS Transforma, sou assistente social, analista de políticas públicas aqui em Belo Horizonte. E hoje a gente vai conversar sobre proteção social básica do SUAS, tá bom? A gente aqui no canal conversa sobre o SUS, reflexões críticas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Vamos para a aula. A gente está fazendo uma série, então, de aulas sobre o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E hoje a gente vai conversar sobre proteção social básica. Ativou o sininho já? Me ajuda aí, se inscreve, tá bom? Toda segunda-feira a gente posta aula aqui, sempre meio-dia. Então, toda segunda, meio-dia, tem aula gratuita para você, tá? Eu já tenho uma experiência aí de mais de 12 anos no SUAS, então vem comigo. Para começar, dizer para vocês o que é a proteção social, então, dentro do SUAS. A gente tem a proteção social básica e a gente tem a proteção social especial. Na especial, a gente tem a média e a alta complexidade, tá bom? A gente ainda vai ter aula sobre proteção social especial. Dependendo do dia que você está vendo isso aqui, a aula já até está aí, então procura, tá bom? Provavelmente está por aqui. O principal equipamento da proteção social básica é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele é o equipamento porta-chefe da proteção social básica. Quando a gente pensa em atendimentos dentro do CRAS ou dentro do CREAS, né, que já está na média complexidade, qualquer atendimento que a gente pensa no SUAS, a gente tem que pensar nesse círculo aí, que é a leitura da realidade. Pensar naquele indivíduo que você está atendendo ou naquela família que você está atendendo, no contexto social que ele está inserido, ou seja, no território, e pensar potencialidades e vulnerabilidades. A partir disso, você consegue intervir. Então, por exemplo, quando você pensa no território, você pensa nas possibilidades que você tem de encaminhamento, né? Então, esse usuário está te trazendo algumas demandas, e aí você já vai pensando quais são os possíveis encaminhamentos para esse usuário. Então, sempre quando a gente vai fazer esse atendimento, a gente tem uma visão mais macro, uma visão até de fenômeno. Por exemplo, essa mulher está me trazendo questões que envolvem violência doméstica. A minha visão de fenômeno sobre a violência doméstica me diz que às vezes ela pode não estar saindo dessa violência doméstica por conta de uma dependência financeira, ou pode ter aí uma questão da naturalização da violência doméstica neste território ou nesta família. Então é isso, tá? Indo para a nossa aula, né, que vai ser sobre a proteção social básica, eu gosto muito de dizer que a proteção social básica, ela, né, se desenvolve aí a partir dos 3 P's. Que os 3 P's são esses, prof? É o caráter preventivo, protetivo e proativo. Então, a proteção social básica, para mim, ela tem esses 3 P's. Ela vai ter esse caráter preventivo, de inclusão social. E aí, eu já te disse que o principal equipamento é o CRAS e o principal serviço do CRAS é o PAIF. O PAIF é o serviço carro-chefe do CRAS, tá? É o serviço de proteção e atendimento integral à família. Não existe CRAS sem PAIF e não existe PAIF sem CRAS. Você pode me perguntar assim, prof, mas não tem como desenvolver o PAIF fora do CRAS? Por exemplo, numa organização não governamental, alguma coisa assim? Não, não tem jeito, tá? O PAIF, ele só é ofertado dentro do CRAS, dentro do Centro de Referência de Assistência Social, tá? Quais que são os principais objetivos do CRAS? Primeiro é o promover o acompanhamento socioassistencial dessas famílias. A gente já tem aula aqui no canal sobre a diferença de acompanhamento para atendimento, tá? Então, você pode olhar aí, eu vou colocar ela em algum lugar dessa tela para você. Potencializar a família para que a mesma mantenha condições de cumprimento da sua função protetiva. Então, vai prevenir a ruptura dos vínculos, vai fortalecer os vínculos dessa família, vai construir com essa família um processo de autonomia e emancipação. Como, prof? Pode ser através do atendimento, onde você vai dar suas orientações aí para o acesso a direitos, como pode ser também através das atividades coletivas. Então, dentro das oficinas do PAIF, a gente tem atividades coletivas com ênfase na reflexão, ênfase na ação e ênfase na convivência, tá? E aí, além dessas, a gente ainda tem atividade coletiva, que é a reunião comunitária,
campanhas, né? Então, assim, são várias atividades coletivas que a gente desenvolve dentro do CRAS e que fortalecem esse protagonismo do usuário, né? Através da atividade coletiva, você consegue fazer com que esse usuário reflita coletivamente. E aí é bem bacana de ver esse avanço, sabe? Além disso, o CRAS ele desenvolve ações que vão, por exemplo, romper ou tentar romper com miserabilidade extrema, com pobreza extrema, através de quê? Através de encaminhamento para o programa de transferência de renda Bolsa Família, através de encaminhamento para um curso profissionalizante, através de encaminhamento para uma vaga de emprego. Então, quando a gente faz esse tipo de encaminhamento, a gente está tentando assegurar a segurança de renda, tá bom? E aí vai sempre atuar de forma preventiva, evitando que essas famílias tenham seus direitos violados e fortalecendo o vínculo, né, entre a família e entre a comunidade, tá bom? Então, o CRAS é a porta de entrada da proteção social básica, ele é a porta de entrada também do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Quais que são os objetivos aí do CRAS, né? A gente vai falar ainda. E aí os objetivos também têm a ver com os serviços que a gente oferta na proteção social básica. Então, quais são os serviços? Vocês já sabem que o PAIF é um deles. O outro serviço da proteção social básica é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que a sigla é SCFV. E o outro serviço é o serviço de proteção social básica no domicílio. Então, a gente tem 3 serviços da proteção social básica. Todos esses 3 serviços estão referenciados no CRAS, mas não necessariamente todos os 3 têm que se dar dentro do CRAS. Então, por exemplo, o PAIF a gente já sabe que tem que se dar dentro do CRAS, né? Com a equipe do CRAS, a equipe do PAIF. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele está referenciado ao CRAS, mas ele não precisa exatamente acontecer dentro do espaço físico do CRAS. Ele pode acontecer num outro lugar da comunidade, tá? E aí, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele é dividido por faixa etárias. Então, são faixa etária de jovens, faixa etária de adultos, faixa etária de idosos, né? O serviço de convivência para idosos é um serviço que bomba aí em vários municípios. O grande objetivo do serviço de convivência é fortalecer mesmo a convivência entre os seus usuários, tá? E aí, para isso, eles vão fazer atividades ali. Às vezes, pode fazer uma atividade de artesanato. Como meio, pode. Como fim, não. Então, como meio para atrair esses participantes, né? Como meio para fazer algum tipo de reflexão, né? Então, você pode, por exemplo, né, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, você pode planejar aí atividades que envolvam fazer um passeio, ver um filme, pode inclusive pedir um participante para poder ensinar alguma coisa que ele sabe fazer para esse grupo, né? Pode fazer algumas dinâmicas, algumas ações socioeducativas, tá bom? E aí você tem que ter um planejamento trimestral, tá? A gente não vai entrar no que é o serviço de convivência, não. A gente vai falar por alto, tá bom? Se vocês quiserem uma aula só do serviço de convivência, vocês coloquem no comentário para mim que eu faço, tá bom? E aí a gente tem também o serviço de proteção social básica no domicílio, que é o quê? É o cuidador que vai lá no domicílio dos idosos, né? Pessoas com deficiência, para poder aliviar esse cuidador familiar. Então, esse cuidador vai lá para poder cuidar do idoso ou da pessoa com deficiência. No momento que esse cuidador está lá cuidando, o cuidador familiar, que, por exemplo, pode ser uma filha idosa, que está cuidando do pai idoso, ela tem um tempo para cuidar dela, né? Então, assim, ela vai no centro de saúde, ou ela vai fazer uma ginástica, ou ela vai fazer alguma coisa. Então, prevenir mesmo a ruptura dos vínculos, prevenir violação de direitos. Por quê? Porque esse cuidador, ele fica sobrecarregado. Se esse serviço não estiver funcionando, tende a ter aí depois uma violação de direitos, às vezes com esse idoso ou com essa pessoa com deficiência. Às vezes, esse cuidador, ele fica tão sobrecarregado que ele vai começar aí a adoecer junto, né, com aquele idoso ou com aquela pessoa com deficiência ali,
mas também, às vezes, fazer uma violência psicológica, uma negligência. Então, esse serviço vem para evitar esse tipo de violação, tá? E para aliviar esse cuidador. Então, eu já disse para vocês, quero perguntar para ver se vocês fixaram isso. Esses 3 serviços que eu citei, eles têm que se dar necessariamente no CRAS? Eu falei isso para vocês. Acertaram, né? Não, tá bom? O único que tem que dar necessariamente no CRAS é o PAIF. Quais são as principais atividades do CRAS, profa? Gente, as principais atividades são as atividades em torno aí do atendimento, do acompanhamento das atividades coletivas. Então, para fazer isso, a gente tem o quê? A gente tem a entrevista familiar, a gente tem o atendimento individual, a gente tem o atendimento em grupo ou coletivo, que é a mesma coisa. A gente tem a visita domiciliar, a gente tem palestras, campanhas, reuniões, articulação com a rede socioassistencial. Então, é o CRAS que faz essa articulação com a rede, tanto setorial quanto socioassistencial, no território. A gente tem as oficinas. No caso de um CRAS volante, você tem aí o deslocamento desse CRAS volante. Então, por exemplo, a gente tem CRAS volantes nas áreas rurais, né? O CRAS não tem ali uma estrutura física numa área rural, mas tem uma equipe que é volante que vai atendendo essa área rural, porque a área rural, as casas são muito distanciadas uma das outras, né? Então é isso, viu? Sempre o público prioritário do CRAS vão ser as pessoas, né, famílias beneficiárias do programa de transferência de renda Bolsa Família, famílias que têm algum membro que recebe o BPC, que é o benefício da prestação continuada, famílias que às vezes têm aí trabalho infantil envolvido, né, que já vai ser o alvo do CREAS, não do CRAS, mas é público prioritário do CRAS também, tá bom? Idosos em isolamento, é público prioritário. Quais que são os objetivos da proteção social básica, profa? Vamos resumir. Fortalecimento de vínculo, prevenção de ruptura de vínculo familiar, protagonismo do usuário, desenvolvimento da autonomia desse usuário, tá bom? Encaminhamento para a rede de serviços, viabilização de direitos socioassistenciais, sempre amparando nas seguranças afiançadas pelos SUAS, tá? Segurança de acolhida, segurança de renda, segurança de sobrevivência, segurança de convivência, tá? Para vocês que querem aprofundar no conhecimento sobre a proteção social básica, eu indico esse caderno de orientações aí e a tipificação, que é, né, o manual do SUAS aí, que está falando e descrevendo todos os serviços do SUAS de uma forma muito objetiva e muito simples. Todos esses 2 estão na biblioteca do AES Transforma. Se você ainda não está na biblioteca, né, se você ainda não acessou, acessa, porque tem mais de 100 livros lá, tem muita coisa. Você pode entrar no grupo do Telegram, que lá tem o link da biblioteca. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram também e coloca AES Transforma, que você vai ver que tem muito conteúdo bom, tem muita aula lá, tem muito IGTV, live, etc, tá? Então, te espero lá no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no canal, lembra de se inscrever, ativar esse sininho aí, porque toda vez que rolar a aula, você vai ser avisado, tá bom? Se faz sentido para você, você me diz nos comentários. Se você quer ver alguma outra aula que também pode colocar aí. E um beijo com carinho da Prof. Tamara. Tchau, tchau, até a próxima.